Assim como as bactérias, os fungos, eles também têm uma função bem importante no nosso planeta na questão de reciclagem da matéria orgânica, porque eles são decompositores. Mas ainda assim, existem alguns fungos microscópicos, né, que nós não conseguimos ver a olho nu, que causam doença. A gente comenta menos, né? Parece que poucas pessoas sabem. Mas as micoses, por exemplo, elas são causadas por fungos, geralmente porque esses seres vivos, eles gostam de ambiente úmido, ambiente que não, a gente não seca direito, né? E ambiente que fica quente. Por exemplo, dentro dos dedos dos pés, como as frieiras. Então, eles gostam desse local porque tem bastante célula morta, bastante matéria orgânica para fazer a decomposição. Então, um dos exemplos, né, para quem entrou agora, a gente está na página 193 falando sobre as doenças causadas por fungos microscópicos. Tem a pitiríase versicolor e a candidíase, são as principais doenças conhecidas aí por fungos no ser humano. A pitiríase, ela também é chamada de pano branco, e ela dá bastante em pessoas que compartilham roupas. Por exemplo, você vai jogar futebol e usa a camiseta de alguém que ela já está suada, e se essa pessoa tinha micose, pode passar para outra pessoa. Ela fica na pele umas manchas avermelhadas ou brancas e causa bastante coceira. E esse fungo vai desenvolvendo ali, a pessoa tem que usar medicamento antifúngico, como pomada, creme, para brecar o desenvolvimento desse fungo, ou então ela vai tomar xarope, comprimido, algum tipo de medicamento também que tem essa ação fungicida. Aí, como que a gente previne, né, esse tipo de doença? A gente não compartilhar roupas, secar bem o corpo, né? Em dias quentes, deixar sempre o corpo seco, usar sempre sabonete na hora de tomar banho, depois do banho se secar bem, né? Onde a gente tem dobrinhas no joelho, atrás do joelho, aqui debaixo na axila também, secar bem para não ter problema. Não compartilhar tênis, sapato, né? E também não ficar com aquele tênis durante muito tempo, deixar ele respirar, deixar ele sair aquela umidade para não ficar um ambiente também cheio de fungos. E roupas íntimas também, a gente tem que trocar constantemente para não ter essa passagem. E também a questão de meninas, né, por exemplo, que vão na manicure, levar sempre o seu material, ou então se certificar de que a manicure ela usa objetos descartáveis, ou então esterilizados, né? Tem outra doença causada por fungo que ela é candidíase. A candidíase, ela é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é causada por um fungo chamado Candida albicans e pode ser passada caso tenha sexo desprotegido. Então tem que tomar cuidado. Nós temos esse fungo, né? Nós mulheres temos esse fungo na nossa flora vaginal. Só que quando a gente está com a imunidade baixa, ou então quando a gente está com más condições de higiene, ou então se a gente fica durante muito tempo usando roupas muito apertadas, calças, né, não deixa a vagina respirar, acaba crescendo, desenvolvendo mais ainda esse fungo, tornando-se uma doença mesmo, uma infecção, tá? E na página seguinte, na página 194, nós temos as doenças causadas por protozoários, que também são micro-organismos, né? Os protozoários são do reino protista, nós já aprendemos sobre ele. Eles ficam junto com as algas nesse reino, e eles todos são unicelulares, têm apenas uma única célula. As principais doenças causadas por protozoários no ser humano: malária, leishmaniose, doença de Chagas, amebíase, giardíase, tricomoníase e toxoplasmose. A malária e a leishmaniose, elas são passadas pela picada de um inseto, né? Então, a malária, ela também é uma doença bem séria, que tem uma grande área de endemia aqui no nosso país. Leishmaniose também, tem dois tipos de leishmaniose, que é a leishmaniose cutânea, que causa lesões na pele, e a visceral, que causa lesões internas. São passadas, esse protozoário é passado pela picada de mosquito. A doença de Chagas, ela é uma doença causada por protozoário,
o protozoário do tipo Trypanosoma cruzi, e ele vem para nós através, né, da urina, das fezes, de um inseto conhecido como barbeiro. Então, geralmente, né, de local onde não tem saneamento básico, onde as casas são feitas de pau a pique, que tem esse tipo de inseto para passar esse protozoário. A amebíase. A amebíase e a giardíase, a gente contrai essa protozoose através de água e alimentos contaminados. E passa, assim, dá uma diarreia intensa, né? É bem preocupante, principalmente se a pessoa já está, né, desnutrida e desidratada. A tricomoníase, ela é uma infecção sexualmente transmissível. Esse protozoário também é passado de pessoa para pessoa através de relação sexual desprotegida e causa um corrimento fedido, né, na região dos órgãos genitais. Ele é bem difícil, mas tem como curar também. E a toxoplasmose, ela é uma doença bem séria também. Ela é passada aí quando tem contato com fezes de pessoas contaminadas por esse protozoário ou animais contaminados, como gato, cachorro, rato, né? A gente ter contato com a comida, por exemplo, pessoas que têm contatos com gatos que não sabem de onde que são, se são gatos que moram na rua, enfim, tem que tomar um bom cuidado, porque, por exemplo, a mulher que está grávida, se ela está com a toxoplasmose, o bebê pode nascer com diversos problemas, né, de saúde. Pode nascer com surdez, com certo tipo de demência, né, com algum tipo de retardo mental, ou então mau desenvolvimento mesmo. Por isso que no nosso país, o pré-natal, aqueles exames que a gestante faz antes do nascimento do bebê, faz os testes aí para ver se a mulher não teve contato com o toxoplasma, que é o protozoário que causa toxoplasmose. Então, eu falei as formas de transmissão de cada uma delas, né, dessas protozooses, e aí, de maneira geral, a gente vê que a gente pode combater essas doenças quando a gente vai se livrar dos insetos, né? Então a gente não deixa ambiente propício para o desenvolvimento dos insetos que podem passar malária, leishmaniose ou doença de Chagas. Tomar sempre água filtrada ou fervida ou então tratada. Saneamento básico, higiene pessoal. Uso de preservativo no caso da tricomoníase para não pegar nenhuma infecção sexualmente transmissível. Lavar sempre as mãos após ir ao banheiro, antes e após as refeições, lavar os alimentos com água e sabão, principalmente fruta, legumes, verduras, o que mais? Manter. Os quintais sempre tem que estar limpos, né? Por conta de não criar insetos e também para eliminar a toxoplasmose, que é uma doença um protozoário que causa uma doença muito séria. Olha só, a toxoplasmose, né? Ela é causada por esse toxoplasma aqui, Toxoplasma gondii, e ele fica nas fezes de gatos e outros animais e vai ser transmitido quando alguém come alimento ou bebe água contaminada pela fezes desses animais que estão infectados pelo protozoário. Pela carne de porco ou boi, nós também podemos nos contaminar se a gente comer a carne de porco ou boi mal cozida, mal assada, né? Aquela carne crua ou mal passada. Sei que tem gente que gosta, mas é muito sério, né? Esse tipo de infecção, não só de toxoplasma, mas de algumas verminoses também. Então, sempre tem que comer a carne muito bem passadinha. A higiene, né, das mãos e, por exemplo, aquelas caixas de areia de gato, tomar um cuidado sempre quando for manusear, né? Quando for limpar. E na hora de também preparar o alimento, tem que tomar um cuidado para não contaminar o alimento e não depois ingerir protozoários, bactérias, vírus e outros causadores de doenças. Ela tem alguns sintomas como a gente ia ver agora, né? Ele vai ser bem parecido com o de uma virose. Por exemplo, a pessoa fica com uma febre, uma diarreia, ela acaba ficando com dor no corpo, né? Ela fica falta de apetite e depois ela vai se complicando, ela vai para a segunda fase. Infelizmente,
Algumas vezes a pessoa apresenta os primeiros sintomas e vai para o hospital, e aí, como é bem parecido com o sintoma de uma virose, ela não acaba recebendo tratamento para uma virose, ela vai se reidratar, o médico vai passar algum remédio para baixar a febre, né? Mas aí, se não detectar que é o toxoplasma, como a gente vê em exame de sangue, a mulher gestante, ela pode ter um aborto precoce, né? Ou então um parto precoce, pode ter um mau desenvolvimento do feto, né, do bebê, como eu falei, poder ter problemas neurológicos ou nascer cego, nascer surdo, que ele é bem sério, é um protozoário que ele se instala na corrente sanguínea e causa vários danos no nosso organismo. E aí o tratamento ele vai combater os sintomas, né? E para tentar também minimizar aí a replicação desse protozoário que é o toxoplasma na corrente sanguínea. Então ele parece bem, né? Os sintomas parecem bem os sintomas de uma virose comum mesmo. Mas depois ele pode entrar para a segunda fase da infecção, que é mais severa, tá? Principalmente se a pessoa tiver já debilitada, já tiver com o seu sistema imunológico um pouco mais ruinzinho. Agora, na página 195, nós vimos, gente, como prevenir, né, diversas doenças causadas por micro-organismo. E, no geral, é sempre a gente ter bons hábitos de alimentação, comer bem, praticar exercícios físicos, né, não sermos sedentários e termos higiene. Sem contar que a falta de higiene, estar em um local sem saneamento básico, sem tratamento de água e esgoto, isso facilita muito a entrada de micro-organismos no nosso corpo que pode causar doenças. Então, nós precisamos fazer o máximo que pudermos para evitar a contaminação, porque se nós, cuidando, nós já temos riscos, né, sérios de se contaminar, imagina quem não tem o mínimo de higiene, é muito pior. Então, o livro trouxe aí, né, o conjunto de procedimentos que a gente pode fazer. O que é higiene? É o conjunto de procedimentos, técnicas e atitudes que promovem o bem-estar e a saúde, prevenindo doenças e contaminações. Então, algumas ações aí de higiene são lavar a mão antes e depois de comer, lavar as mãos depois de ir no banheiro, lavar as mãos quando chegar da rua, principalmente se tiver contato com muitas pessoas ou lugares públicos, evitar contato com objetos e mão na boca, nos olhos e no nariz, tomar banho todos os dias, lavar roupas íntimas e trocá-las sempre, né, com frequência, secar-se muito bem após o banho de chuveiro, piscina e mar. Se for tomar banho em banheiros públicos, principalmente, usar o chinelo, né, não ficar vacilando aí para ter contato com outros micro-organismos com a pele do pé, e lavar os alimentos com água e sabão antes da gente consumir, para que esses hábitos de higiene, né, principalmente das mãos, elas evitam muito que as doenças aí que causam morte de milhares de pessoas, né, venham ser minimizadas